tema da nossa mensagem hoje é Pedro Pedra ou Pedro Pó. Esse é o tema do nosso sermão. Mas o conteúdo não é sobre Pedro, tá bom? O conteúdo é sobre como a vida de Pedro foi afetada pela vida de Cristo. Embora o tema seja sobre Pedro, estejamos estudando aqui alguns personagens da Bíblia, eu quero fazer essa ressalva logo de início com vocês, porque nós, quando estudamos um sermão biográfico, esse sermão pode ser uma bênção para a gente, mas se esse sermão for estudado, analisado pela perspectiva humana, ele pode ser um problema para a gente. Ele precisa ser escutado pela perspectiva de Deus. Sermões biográficos podem ser uma bênção para nós, mas se eles forem vistos pela perspectiva errada, eles podem nos fazer reduzi-los a referenciais humanos, a comportamentos humanos, a fórmulas de comportamentos. E não é isso que nós queremos aqui, certo? Eles podem, inclusive, nos fazer espalhar a ideia da salvação pelos méritos humanos e não pela obra exclusiva de Jesus na cruz. Afinal, eu não sei você, mas eu, quando estou no gabinete ali, sempre digo para os irmãos, quando a gente se depara diante de uma situação de pecado, que eu não me assusto com o pecado de ninguém. Eu me entristeço, mas não me assusto, a começar de mim. Afinal, somos falhos, somos humanos, e é por isso que nós não podemos pregar um sermão biográfico a partir de uma perspectiva humana. Precisamos ver aquilo que Cristo faz na vida desses homens. Quer ver uma coisa? Por não prestar atenção nesse detalhe tão importante que eu estou destacando para vocês aqui, muitas vezes vocês veem por aí pregadores, ou muitas vezes nós mesmos fazemos isso, pregando muito mais sobre Paulo do que Cristo, não é verdade? Cita Paulo, mas esquece de citar quem salvou Paulo. Muitas vezes falamos sobre Lutero, falamos sobre Calvino, falamos sobre John Stott, falamos sobre Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, grandes homens de Deus. Mas muitas vezes esquecemos de olhar a vida desses homens a partir da vida de Cristo. É por não prestar atenção nesse detalhe que eu estou dizendo para vocês aqui, que nós vemos, por exemplo, igrejas que conhecem muito sobre os escritores da teologia, mas conhecem muito pouco sobre o Criador da teologia. É nessa linha que muitos acabam idolatrando seus líderes. É muito nessa linha que as pessoas acabam idolatrando seus pastores. E, por aí, continuam adorando pessoas nesse mundo gospel. É nessa linha que gradativamente, se a gente não tiver cuidado, a gente vai destacando mais o pregador do que a mensagem que vai ser entregue. Em suma, se essas pregações que nós estamos ouvindo aqui sobre essas pessoas forem exploradas a partir dos méritos desses homens, por mais que eles tenham feito até mesmo grandes milagres, ou deixado as suas contribuições preciosas na história, as suas aplicações apontarão para estes homens como referenciais e não para Cristo. Então, muito cuidado quando você se deparar diante de um sermão biográfico. Se ele não apontar para Cristo, tragédia anunciada. Ele precisa apontar para Cristo. Então, a mensagem de hoje, como eu disse a vocês, não é sobre Pedro, mas sobre um impacto da vida de Jesus na vida de Pedro. É isso que nós precisamos perceber durante o sermão de hoje e precisamos buscar aplicar também à nossa vida. Eu não sei o que acontece no seu coração quando você escuta falar de Pedro, mas eu acho que todos nós aqui, não sobra um, tem um resquício do comportamento de Pedro em si. Não é verdade? Todo mundo aqui deve ter um momento de impulsividade, um momento de que a língua fala mais do que deve, um momento de descontrole. Para esse fim, eu quero escolher um versículo que resume bem aqui o impacto da vida de Jesus na vida de Pedro, e quero pensar um pouco com vocês a partir desse versículo, para que esse versículo inspire a nossa mensagem dessa manhã. João capítulo 21, verso 17. Eu acho que a gente está sem tela hoje, né? Não sei se vai funcionar, mas abra sua Bíblia aí em João capítulo 21, 17. A gente fica até desacostumado, né, gente? A tela está ali atrás, mas abra aí. João capítulo 21, verso 17. Diz assim, ó. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou. Lembram dessa história? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas?
e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que Jesus disse para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Nós sabemos que esse texto aqui, irmãos, foi escrito num cenário que Jesus ele aparece praticamente pela última vez aos seus discípulos depois que ele foi ressurreto. Esse encontro aqui não era um encontro ocasional, não era um encontro para comer peixe. Se você ler o capítulo 21, você vai ver que Jesus saca Pedro daquela situação ali, serve um peixe para a turma lá, mas esse não era o objetivo. O objetivo não era ver mais alguns atos milagrosos de Jesus, e sim um encontro que tinha o objetivo de afetar de uma vez por todas a identidade, os meios e os propósitos do coração daqueles discípulos, especialmente ali o cidadão chamado Pedro. Lendo esse texto e a caminhada de Jesus com Pedro e os discípulos, a gente pode afirmar com toda certeza que esse era o momento da virada de chave de Pedro. Você já virou a chave? Na sua relação com Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, já houve de fato uma virada de chave na sua caminhada? Para aqueles que já viraram a chave da vida antes de Cristo, depois de Cristo, faz todo sentido perceber como o Senhor vai tratar com Pedro aqui no final desse capítulo. Eu não sei você, mas o que as pessoas dizem sobre você nos últimos 10 anos da sua caminhada com Cristo? Não é você fazendo comercial de si mesmo, tá? Mas é as pessoas. O que as pessoas dizem quando elas caminham com você? Houve uma mudança realmente de vida, uma mudança de mente, uma mudança de vocabulário, uma mudança de como se age e reage diante de situações difíceis? Aqui era a última conversa. Aquela conversa de despedida, aquela conversa sem pressa. Aquela conversa que Jesus saca Pedro e precisa conversar com ele com muita sobriedade. Eu me lembro quando meu pai me chamou para a última conversa antes de ir para o seminário. Tentei resgatar as palavras e registrar aqui. Papai sentou comigo à mesa como um presbítero um pouco mais experimentado, com a casca mais grossa, com o coração mais misericordioso. Ele chegou e disse para mim: meu filho, eu te abençoo. Que importante ouvir isso do pai, entrando numa seara como essa, que é a seara ministerial. Ele disse: meu filho, eu te abençoo. Eu estou feliz porque você vai gastar o resto da sua vida para Cristo. Daqui nós vamos segurar as cordas, mas você vai descobrir que por trás da cortina, o ministério não é tão romântico quanto parece. Parecia que papai estava me assustando ali, né? Mas com um homem experimentado, ele estava tendo uma conversa muito séria para que eu entendesse para aquilo que o Senhor estava me chamando. Ele disse: você vai descobrir que por trás das cortinas o ministério não é tão romântico quanto parece. Mas ele me deu um conselho, assim como Jesus Cristo deu um conselho para Pedro. Ele diz: filho, então faça o que é puro e reto diante do Senhor. Conselho simples, mas um conselho pontual. Até hoje, diante das tensões ministeriais, ele continua me chamando e dizendo: meu filho, faça o que é puro e reto diante do Senhor. Essa é a regra. Faça o que é puro e reto. Ele gosta sempre de lembrar para mim: não é sobre você ter coragem, filho, é sobre você obedecer. Faça isso. Eu sei que na conversa aqui de Jesus com Pedro, a conversa dele era sem dúvida mais importante que a minha, mas parece que a essência da conversa, o conteúdo da conversa era o mesmo. O meu pai naquela conversa queria afetar, através da mensagem do Evangelho, a minha identidade, os meus meios e os meus propósitos. Jesus estava prestes a afetar profundamente o coração de Pedro aqui. E ele usa um processo pedagógico na vida de todos nós. Todos nós precisamos ter a nossa identidade, em primeiro lugar, afetada na nossa relação com Cristo. Pedro, inicialmente, como é que ele se vê? Ele se vê a partir de si. As cenas que nós temos narradas nos evangelhos mostram que Pedro era falante, ele era autoconfiante, ele era autossuficiente. Está vendo porque eu disse no início da mensagem que tem resquício de Pedro em nós? Porque nós somos o quê? Falantes. Ah, mas eu sou caladinho. Fala muito para dentro, deve ser. Cuidado, vai explodir para dentro. Nós somos autossuficientes. Muitas vezes nós nos achamos autoconfiantes.
Pedro era o tipo do cidadão que cobrava o tiro de meta, recebia a bola no meio do campo, fazia o passe para o gol e, por fim, fazia o gol. O cidadão era bom, irmãos, mas ele era bom a partir de si mesmo. Nas 4 listas bíblicas são apresentados os nomes dos mesmos 12 homens, sendo impressionante a semelhança na ordem que aparece. Sabiam que Pedro é o primeiro nome das 4 listas sempre? Pedro se destaca aqui como o líder, o porta-voz de todo o grupo dos 12. Mas Pedro ainda se via muito a partir de si e não a partir daquilo que Jesus tinha para ele. Hora ou outra, eu estou sendo confrontado pela palavra de Deus quando eu me vejo tentando enxergar o mundo a partir de mim. Tragédia. Se você age dessa forma, é o caos. Sabe por que Pedro afundou? Porque ele confiou em si. Ele negou Jesus porque ele pensou em si. Ele negou que Jesus lavasse os seus pés porque ele era orgulhoso. Ele cortou a orelha do soldado porque os seus olhos espirituais estavam embaçados pela sua perspectiva terrena. Podem lembrar que nesse episódio, enquanto Jesus estava orando e ele se porta diante da guarda que vem tomá-lo, o que Jesus estava fazendo, irmãos, antes? Preparando os olhos espirituais. Jesus estava orando. Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. E diante de um momento tão importante da sua vida, ele não age de forma espiritual, ele age de forma terrena. Eu me lembro, irmãos, quando um certo momento eu confiei uma missão a um irmão da igreja, não daqui, em outro ministério, e na frente do grupo ele disse assim para mim: manda aqui no peito que eu resolvo. Tragédia anunciada. Me lembro a primeira vez que eu cheguei no seminário, em 2014, eu logo me decepcionei com os meus colegas que eu achava que pecavam mais que eu. Tragédia anunciada. Dizem que quando os alunos chegam no seminário, não sei se vocês sabem disso, eles chegam montados no cavalo no primeiro ano. Todo mundo lá é líder. No segundo ano eles caem do cavalo. No terceiro ano eles se levantam e no quarto ano o cavalo sobe nas costas deles. É uma escola de desconstrução de autossuficiência, de autoconfiança e de total dependência no Senhor. Graças a Deus, irmãos, que um professor teve coragem de me chamar no gabinete dele e dizer para mim: André, sai do trono. Eu louvo a Deus pela vida desse professor, que teve coragem de me chamar na sala dele com todo amor e firmeza e dizer para mim: André, sai do trono. Talvez isso explique a seriedade dessa sobriedade que Jesus tinha que ter na conversa com Pedro. Jesus precisava mostrar para Pedro que, apesar dos seus episódios de autoconfiança, de fala altiva, de negação, às vezes arrogante, Jesus poderia mudá-lo naquele instante. Mas Pedro precisava sair de cena e deixar Cristo tomar o palco da sua vida. O palco não é nosso, irmãos. O palco é do Redentor. Tem muita gente encantada aí com os espetáculos desse mundo e esqueceu do espetáculo da redenção. A história não é sobre nós. A história é sobre o Senhor. Não sei se você já percebeu isso, mas é interessante que Jesus não se referia a Pedro. É um detalhe interessante no texto. Ele usa um aposto por 3 vezes. Percebeu? É sempre o mesmo comando. Pedro, filho de João, tu me amas. A segunda vez, Pedro, filho de João, tu me amas. A terceira vez, Pedro, filho de João. É como se ele estivesse tentando dizer: Pedro, eu conheço a sua história, conheço o teu pai, eu sei das suas marcas, eu sei da sua formação, eu sei dos seus comportamentos aprendidos com seu pai, com a sua família, mas eu estou aqui para te dar uma nova identidade a partir de mim. A partir de mim você não vai mais resolver as coisas do seu jeito, na sua força, mas através do jeito que eu resolvo. Quando Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, ele está falando essencialmente de relacionamento, de passar tempo. Uma vez que ele afeta a identidade, ele começa a afetar os nossos meios. Uma vez que a identidade de Pedro fosse afetada, os meios que ele usaria para desenvolver e autenticar essa virada de chave seriam pela convivência, pela observação, pelo passar tempo com Jesus
e não mais a partir da sua história ou da sua experiência de vida. E aqui cabe uma pergunta para nós: qual foi a última vez que nós passamos tempo contemplando Jesus? Numa sociedade apressada como nossa, uma sociedade veloz como a nossa, que nem permite mais a gente contemplar, parar. Eu não sei se vocês perceberam, mas nossos adolescentes, nossas crianças, elas precisam estar, elas têm a impressão que precisam estar em movimento o tempo todo, não é assim? Eu não consigo ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Qual foi a última vez que nós paramos para abrir os evangelhos e passar ali um tempo observando, contemplando como que Jesus orava? Já parou para gastar um tempo e observar como que Jesus orava? Quais eram as palavras que Jesus utilizava? Qual foi a última vez que você abriu os evangelhos e observava como Jesus liberava o perdão para as pessoas? Como ele olhava para as pessoas no tempo de uma sociedade que a gente nem se olha mais? Como ele discipulava as pessoas? Qual foi a última vez que nós paramos com calma para abrir os evangelhos e observar como Jesus adorava o Pai dele? Os meios são modificados a partir do momento que a gente passa tempo com Jesus. Você quer ver uma coisa muito prática na nossa vida? Se você passar um tempo com o Binho, você vai aprender a falar sobre café. Se você passar um tempo com o Heitor, você vai possivelmente encontrá-lo numa roda de conversa falando de teologia, de história da igreja. Se você conversar com o irmão Robson, que não está aqui hoje, você vai descobrir que na caminhada com ele você vai conversar sobre coisas simples da vida, não é? Coisas simples da vida. Se você começar a passar tempo com os adolescentes, você vai querer fazer um rolê a cada final de semana. Essa é a expressão. Eles só pensam em rolê. É isso. À medida que a gente vai passando o tempo, a gente vai começando a adquirir características da pessoa que nós nos relacionamos. O segredo de Pedro, sem dúvida alguma, estava no tempo de relacionamento com Cristo. Prova disso é como ele termina a sua última carta. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Do verso 8 ao verso 18. Irmãos, é fantástico. É fantástico. Eu vou ler para você e faço questão de ler o texto bíblico para você observar como esse homem mudou. Nem parece o mesmo personagem, mas ele diz: finalmente, sede todos de igual ânimo. Pedro falando isso. Sejam compadecidos, sejam fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, faça o quê? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Agora começam a aparecer as marcas do relacionamento dele com Cristo. De onde ele traz essas informações? Ele diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Novamente ele cita o Senhor: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Novamente ele cita a fonte: antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O que aconteceu com esse homem, irmãos? O que aconteceu? Não é mais o Pedro de antes.
Eu não estou dizendo que ele não se sentia mais tentado a reagir assim diante de situações de tensões, não. Mas o procedimento dele é diferente. Jesus mudou o olhar, Jesus mudou o jeito de falar, Jesus mudou o tom de voz. Jesus mudou a sensibilidade para ouvir. Jesus mudou a disposição para orar mais, depender mais. Jesus mudou em Pedro a capacidade de ser misericordioso e perdoador. Jesus mudou em Pedro a capacidade de olhar para as pessoas. No mundo que as pessoas olham umas para as outras pelo que elas têm, o Senhor Jesus nos ensina a olhar para as pessoas pelo que elas são. Até o jeito de escrever ele mudou, sabia? Diz que até o grego, a forma como ele construía o texto mudou. Jesus afetou integralmente a identidade de Pedro. Jesus afetou o coração de Pedro. Talvez você diga para mim, mas isso aí é para Pedro. Talvez você diga, mas esse é o meu jeito de falar. Esse é o meu jeito de responder, esse é o meu jeito de pensar. Mas a palavra de Deus diz para você, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Jesus muda o nosso jeito. Só que a gente tem que passar tempo com Ele. É a nossa única saída, irmãos. Não tem outra. Você pode ler muitos autores, mas se o autor principal não for Jesus, se a pessoa observada não for Jesus, se nós recorrermos a outras fontes, a nossa identidade e os nossos meios não irão mudar. Gosto muito mesmo, está guardado lá nos arquivos do computador, uma declaração de Agostinho de Hipona. Eu acho fantástico. É um texto com uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas eu acho muito profundo como essa pessoa escreveu do impacto da relação dele com a palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Tu me chamastes. Começa certo, né? Tu me chamastes. Gritastes por mim e venceste a minha surdez. A audição foi afetada. Brilhaste e o teu resplendor pôs em fuga a minha cegueira. A visão foi afetada. Exalaste teu perfume. Respirei-o e agora suspiro por ti. O olfato. Eu te saboreei o paladar e agora eu sinto fome, sede. Tocaste-me o tato e o desejo de tua paz me inflama. Relacionamento com Cristo, tempo com Jesus, afetou também todas as áreas dessa pessoa. E você, consegue dizer o quanto Jesus já afetou a sua vida? Um bom teste talvez é verificar se as pessoas reconhecem com uma boa estranheza as nossas reações diante de situações de tensão. Uma boa estranheza é assim. Por exemplo, há pouco tempo, quando nós fomos no nosso ambiente familiar, na nossa cultura de resolução de conflitos entre pai, mãe, filhos lá em casa, eu fui corrigir um dos filhos e o meu filho baixou a cabeça na hora da correção. Eu falei, Jesus está mudando. Isso é sinal de mudança. São pequenos sinais de mudança. Jesus muda as pessoas, irmãos. O Espírito Santo é suficientemente poderoso para mudar as nossas reações. Eu poderia esperar um grito para cima de mim. Não. Eu aceito a correção, Pai. Graças a Deus. Devagarinho a gente vai mudando. Afeta a identidade, afeta os meios, agora, e por último, afeta o propósito. Que é aquilo que eu gosto de chamar da validação, da autenticação de uma vida realmente afetada por Jesus. Pedro vira a chave ao decidir obedecer ao Senhor e apacentar as suas ovelhas. Pedro prova
que quem passa tempo com Jesus não fica mais indiferente aos efeitos que o pecado trouxe para a humanidade. Quer mudar? Passa tempo com Jesus. Está aí um bom propósito para o ano de 2025. De tudo que você tem planejado para colocar naquela lista de virada do ano, coloca esse como primeiro. Eu quero passar mais tempo com Jesus em 2025. Quem passa tempo com Jesus, passa a orar como Jesus, irmãos. Falar como Jesus. Perdoar como Jesus. Pregar como Jesus. Olhar como Jesus. Não sei se você já teve a experiência de ter um filho pequeno e você ensina as coisas para ele e o filho pequeno começa a falar como você. As coisas boas e as ruins, tá? Ele começa a te observar. E de repente, quando ele fala uma coisa que está alinhada com o seu Deus e o Deus dele, a gente se alegra nisso. De repente ele volta para casa com um palavrão, aí você fala, mas não foi eu que ensinei aquilo para ele. A gente precisa aproximar esse menino de Cristo. A gente precisa investir na vida dele e no relacionamento dele com Cristo. Quem passa tempo com Jesus começa a falar como Jesus. Se o pai fala como Jesus, a chance do filho falar como Jesus é muito grande. Se a mãe reage como Jesus, a chance da filha ou do filho reagir também é muito grande. A mim me parece óbvio que o Pedro amava Jesus. Pedro sabia que amava Jesus. E mais do que ninguém, Jesus também sabia do amor de Pedro por ele. Então eu sou levado a considerar nesse último ponto que talvez a maior questão aqui agora não seja a expressão tu me amas, mas a expressão apacenta as minhas ovelhas. A validação, a autenticação de que nós entendemos esse comando anterior, ela está na prática, como a gente reage a isso. Neste aspecto, irmãos, se nós não estamos pastoreando uns aos outros, certamente ainda nós não tenhamos entendido a missão que Jesus nos confiou. Se estamos mais interessados em paredes, estruturas, holofotes, câmera, performance, e olha que a gente corre o risco, hein? Do que em aconselhamento e cuidado um do outro e paixão pelas almas perdidas, tem algo muito errado com a gente. Eu falo disso para a gente dentro da nossa casa, começar da nossa igreja lá em casa. Somos mais apaixonados por estruturas. Jesus não morreu por estruturas. Jesus morreu por pessoas. E estruturas são importantes. Não estou negando o valor da estrutura. Mas onde está o nosso coração? Isso vale com um peso agora um pouco maior para nós que somos pastores, presbíteros e líderes na igreja. Como a gente corre o risco na nossa caminhada de se encontrar pastoreando paredes e não pessoas? Acontece. Eu peço que o Senhor nos livre disso. Se nos alimentamos da palavra daqui todo domingo, se tem uma coisa que a gente tem aqui na igreja, esse zelo com a palavra, e muitas pessoas se achegam por causa da seriedade que a palavra é pregada aqui, mas se nós ouvimos isso aqui todo domingo, mas nós não temos interesse de acenar para o mundo, pregando o evangelho em todas as camadas que o pecado afetou a humanidade, mesmo sabendo que o próprio Cristo falou, foi Jesus quem disse, eu ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Infelizmente eu tenho que dizer aos irmãos que nós somos uma igreja manca. Jesus disse, tem outras ovelhas aí, não desse aprisco, mas ovelhas a serem alcançadas. O que adianta nos alimentarmos de tanta teologia boa, se nós não colocamos isso acenando para as pessoas que precisam, como os irmãos disseram aqui, nós adentramos hospitais, adentramos presídios, adentramos escolas, adentramos em todas as camadas da sociedade. É nesse contexto que Pedro, ao entender o conceito de apacentar as ovelhas, ele escreve para a gente, inspirado por Deus, dizendo lá no capítulo 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Está aqui. Sacerdócio real. Hoje, como igreja, todos nós, como crentes, somos os sacerdotes do Rei Altíssimo, irmãos. Somos aqueles que, por meio da pregação da palavra, por meio do poder do Espírito, apontamos as pessoas para Cristo. Você já entendeu a seriedade do que é isso aqui?
E eu faço uma pergunta, não precisa me responder, mas quem você está apontando intencionalmente para Cristo? Me diz aí. Uma pessoa, há quanto tempo você não aponta alguém intencionalmente, propositalmente para Cristo? Tem alguma coisa errada com o teu evangelho. É um evangelho manco. Recentemente eu vi aqui na nossa igreja 2 conversões. Talvez você até se assuste, né? Na nossa igreja aqui, viram não foi aqui no culto público, foi lá na atividade com os adolescentes, irmãos. Conversão. Foi no fato de uma adolescente ser obediente ao Senhor, que decidiu abrir a boca lá na escola dela. Decidiu professar a fé com firmeza e amor. Decidiu convidar um colega para vir a uma programação de adolescentes e ver o Senhor Jesus salvá-lo ali naquela sala. Sabe o que aconteceu, irmãos? Parece muito a história da mulher samaritana, que foi lá e contou para a turma. Esse colega que ouviu o evangelho aqui, entregou a vida para Jesus, ele chamou outro colega, sabia? Da escola também. E a história se repetiu. E sabe onde eles estão agora? Aqui, na nossa comunidade. Eles foram batizados há 2 domingos aqui. A mãe de um deles que não conhece Jesus diz: eu vou ter que ir para a igreja com meu filho, porque meu filho agora só fala em Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Quem vai apacentar? Eles estão aqui, soltos entre nós. Quem vai apacentar? Quem daqui de nós está disposto a investir uma das 168 horas da sua semana para sentar com ele e treinar o coração dele biblicamente? Não é um encontro, não. Às vezes é um semestre. Às vezes é um ano. Às vezes são 2 anos. Continuo insistindo que nós não precisaremos contratar mais pastores se nós apacentarmos as ovelhas. É simplesmente obedecer ao Senhor. Quando a gente obedece ao Senhor no sentido de apacentar as ovelhas, de ter paixão pelas almas perdidas, significa, valida, autentica que a nossa identidade e os nossos meios foram de fato afetados por Jesus. O contrário também é verdade. Eu concluo dizendo sobre Pedro. Pedro, eu defino ele como alguém em transformação que agora intencionalmente ajudava outros a serem transformados. Eu gosto dessa expressão, em transformação. Eu acho que ela se encaixa mais com o conceito de santidade. Um cidadão em transformação, que agora intencionalmente entendeu o seu chamado, se moveu, ajudando outras pessoas agora a serem transformadas. A convivência com Jesus fez com que a impulsividade de Pedro para fazer besteira, que a impulsividade dele era para isso, né? Era para fazer besteira, a sua força para cortar as orelhas daqueles que o ameaçassem, agora fossem usadas para pregar o evangelho, fazendo bom uso da espada. Esse foi o maior impacto da vida de Cristo na vida de Pedro. Pedro se tornou uma pedra viva, firmada na pedra angular que era Jesus, porque acima de tudo ele reconheceu que ele era pó. Não pensem que isso é fácil, irmãos. Sabe por que não é fácil? Porque mesmo você sendo crente em Jesus, não há uma predisposição natural em nós para anunciar o nome de Jesus. Natural não. Isso só vai acontecer em mim e você se de fato a nossa identidade for afetada por Cristo. Termino com uma citação de John MacArthur no seu livro Evangelismo, página 62. Porque o amor de Deus sempre se manifesta em obediência a Cristo. A evangelização é uma das formas mais rápidas para verificar o pulso de nossas formas de amor. Como é que está o teu pulso evangelístico? Está batendo ainda aí? Funciona? Ou morreu? Ou nunca viveu? Nós nunca devemos negligenciar os incrédulos que Deus soberanamente escolheu colocar em nossas vidas, sem uma compreensão adequada
do porquê e do como do evangelismo, temos a tendência de nos tornarmos indiferentes e começar a falar dos incrédulos, como se fossem inimigos a serem combatidos, em vez de indivíduos que temos de levar a um confronto com o evangelho de amor. Cuidado, você vai ficar brigando com o morto, está morto. Você tem que pregar vida. Mas quando entendemos que os pecadores são separados de Deus, eles são escravos do pecado como também nós éramos. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E não tem esperança neste mundo. Então temos compaixão por eles. E ficamos como? Ávidos. Ávidos por levar-lhe a mensagem do evangelho restaurador. Qual foi a pergunta de Jesus para Pedro? Tu me amas? Qual foi o imperativo? Vamos voltar a pergunta para a gente? Igreja Cristã Evangélica de Brasília, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Não tem o que fazer. É isso que o Senhor espera da gente. Vamos pedir misericórdia ao Senhor? Talvez você seja um daqueles hoje aqui que não tem essa avidez para anunciar o evangelho. Você tem força para fazer outras coisas, para gritar. Deveria ter força para anunciar o evangelho. Talvez você seja uma daquelas pessoas que ainda não virou a chave. Mas Jesus continua mudando as pessoas. Seria muito bom que você ouvisse esse conselho bíblico e pedisse misericórdia comigo hoje ao Senhor, que também estou num processo de transformação. Não sei reagir muito bem diante de algumas situações. Até pensar em Pedro e vir pregar aqui, às vezes dá uma sensação de hipocrisia. Mas eu pedi misericórdia ao Senhor para que eu possa reagir melhor quando eu for testado na próxima vez. E só quem pode me segurar, irmãos? A Carol não me segura, o Samuel maior que eu não me segura. É só o Espírito Santo de Deus. É só o Senhor que pode me segurar. Mas Ele pode transformar a gente. Jesus está voltando, irmãos. A gente precisa pregar o evangelho. A gente precisa pregar o evangelho. Ninguém precisa ficar empurrando a gente daqui de cima. Isso precisa ser algo intencional. Se você ainda não faz isso, peça misericórdia ao Senhor. Se você faz e cansou na caminhada, faça como eu fiz pelos irmãos aqui hoje. Ore por renovo. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Tem muita gente sofrendo por aí. Tem muita gente sofrendo por aí. Não é só sobre trazer as pessoas para cá. É acenar e ir até as pessoas para que elas também venham conhecer e adorar o nosso Deus. Vamos orar? Só o Senhor mesmo, para ter misericórdia de nós que antes éramos os teus inimigos, nos salvar e nos colocar à frente dos teus interesses. Só o Senhor mesmo. Possivelmente que nenhum de nós faríamos isso aqui, Senhor, mas o Senhor fez. Obrigado porque o Senhor tem mudado a vida de tantas pessoas. Obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso e domingo após domingo tem nos chamado a uma mudança mais profunda. Peço ao Senhor misericórdia sobre a minha vida e dos meus irmãos nessa manhã. Que a Tua palavra produza mudança no nosso coração. Que a gente viva 2025 bem pertinho de Jesus, gastando tempo com Ele, para que isso produza no nosso coração reações parecidas com a de Jesus. Para que quando não soubermos quando reagir, como decidir, Jesus inspire a gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou desamparados aqui nesse mundo. Se fosse assim, a nossa tragédia já estava anunciada.
Mas o Senhor deixou a tua palavra. O Senhor deixou o teu Espírito. O Senhor deixou a pessoa de Jesus para nos inspirar. O Senhor deixou a igreja, os irmãos, para que nós nos apacentemos e que Cristo seja formado em nós. Faz a nossa teologia prática ser verdadeira, a começar de mim, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda. Amém. Amém.